Após o jogo Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena pelas semifinais da Copa do Brasil, houve um episódio que gerou uma repercussão muito grande, principalmente nas redes sociais, que foi o fato da torcida do Flamengo ter cantado muito mais alto em boa parte do jogo, né? Principalmente na metade do segundo tempo em diante. Para quem estava assistindo o jogo pela TV, ficou muito nítido que se escutava muito mais a torcida do Flamengo cantando do que necessariamente a torcida do Corinthians apoiando. E, obviamente, que isso feriu o orgulho dos torcedores corintianos e de boa parte da imprensa em São Paulo, que sempre conta uma narrativa que a torcida do Corinthians ela é diferente em tudo aquilo que faz. E, para justificar essa questão da torcida do Flamengo ter cantado mais alto, porque ficou nítido para todos que acompanhavam o jogo pela TV, logo surgiu uma foto com microfone e de frente para uma arquibancada e de fundo a torcida do Flamengo. Obviamente, pelo ângulo que foi tirada essa foto, favoreceu a narrativa de que foi colocada ali pela Globo para dar amplitude ao som da torcida do Flamengo e justamente por isso cantaram mais alto que a torcida do Corinthians. Os torcedores teriam cantado mais alto que a torcida do Corinthians. No entanto, eu até coloquei aqui na capa do vídeo, você pode ver que esse microfone ele é colocado ali naquela escadinha que dá acesso à arquibancada, e essa imagem de cima mostra que essa escadinha onde está o microfone, ele fica justamente na divisória entre a torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians, e não única e exclusivamente para a torcida do Flamengo, ou seja, o microfone era para os dois, para as duas torcidas, melhor dizendo. Só que não foi isso que se propagou, não foi isso que se informou, ou seja, para se criar uma narrativa, os jornalistas estão desinformando ao invés de informar. E é sobre isso que nós vamos falar. Antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante para o crescimento do canal. Deixa aqui o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuir para um número maior de pessoas. Claro, comente se você concorda, se você não concorda, se você gostou ou não do conteúdo, o importante é interagir, portanto, deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, a imprensa de São Paulo, torcedores, influenciadores, né, ou torcedores transvestidos de jornalistas, colocaram aí essa foto para dizer que havia um microfone ali de frente para a torcida do Flamengo, que favoreceu ali a amplitude do som, e por isso esse som ele era muito mais forte para quem estava assistindo o jogo pela televisão, se escutou muito mais a torcida do Flamengo por esse motivo, quando, na verdade, depois que se foram averiguar, viu que o microfone, pela imagem de cima, ele estava colocado justamente na divisória entre todas as torcidas, entre as duas torcidas, desculpa. Só que o ponto é que, antes de se averiguar, primeiro se propagaram uma informação errada. E jornalistas que sempre argumentam e defendem, têm um discurso contra fake news. Eu não vou dizer que foi uma fake news, porque fake news é você mentir deliberadamente, mas cabe ao jornalista verificar, averiguar a credibilidade, a verificar se a informação está correta ou não. Mas a preocupação após o jogo, o Corinthians e Flamengo, não era essa. A preocupação era de dar uma justificativa, porque como que a torcida do Flamengo poderia cantar mais alto que a fiel torcida do corintiano, já que a narrativa que se vê em São Paulo é que a torcida do Corinthians pode não ser a maior, mas é a mais fiel, é a que canta o jogo todo, é que sempre apoia o time, e como poderia se justificar a torcida ter ficado calada boa parte do jogo. E, inclusive, o André Hernani, do veículo de comunicação UOL, passou essa informação aí errada, dizendo que ele, que sempre passa pano para os times de São Paulo, na maior cara de pau, na minha opinião, passou essa informação também que havia um microfone lá, dando a entender que a Globo estava favorecendo a torcida do Flamengo, inclusive, dizendo que isso tinha sido passado para a diretoria do Corinthians. Esse André Hernani, que já trabalhou na Globo, não sei, de uma maneira ou de outra, se ele foi chamado a atenção. O fato é que hoje, ele, numa das lives do UOL, pela manhã, ele justamente traz a informação, se justificando, se retratando, dizendo que o microfone foi colocado
para as duas torcidas em todos os lados do campo, não só ali na divisória entre a torcida do Flamengo e do Corinthians, como eu havia dito já no início do vídeo, mas também em toda a parte do estádio, inclusive perto dos treinadores, ou seja, é um procedimento normal que a televisão adota e usa para capturar todo tipo de som, para capturar o ambiente no estádio, mas não foi colocado apenas naquela parte do estádio, onde, de novo, não tinha só a torcida do Flamengo. Tinha a torcida do Flamengo e do Corinthians ali, como mostra a foto, mas colocado em todo o estádio, e que não era verdade, que a Globo havia colocado ali para dar amplitude ao som da torcida do Flamengo, que não era por isso que a torcida do Flamengo tinha cantado mais alto, e sim pelo fato de que a torcida do Corinthians estava apreensiva em um determinado momento do jogo, quando viu que seu time não reagia e o do Flamengo controlava cada vez mais o jogo. Em contrapartida, a torcida do Flamengo, sentindo essa vibe, sentindo essa energia, esse controle, observando ali o momento do jogo, que o seu time dominava mais o jogo e o Corinthians perdia cada vez mais seu poder de reação, a torcida do Flamengo começa a cantar mais alto. E isso é absolutamente normal, tá? Não tem torcida diferente disso. A do Corinthians é assim, a do Flamengo, a do Atlético Mineiro, a do Vasco, a do Cruzeiro, do Grêmio. Quando a torcida ela percebe que o seu time, pelo menos no Brasil, é assim, com as torcidas cada vez mais elitizadas, cada vez menos presentes, torcedores raízes, aqueles que iam junto com as organizadas no passado, o torcedor hoje em dia ele vai para assistir um espetáculo, mas ele fica apreensivo com todas as torcidas. Talvez a única diferença seja algumas torcidas na América do Sul, onde esse movimento de elitização ainda não chegou de forma tão forte. Mas aqui no Brasil isso é assim para todas, inclusive a do Corinthians. Ela não é diferente de nenhum outro time. E claro, quando você percebe que o seu time está ali naquele momento que o gol não vem, você cria essa tensão, essa apreensão de você ficar nervoso e fica ali meio que congelado, fica observando o jogo naquele momento de tensão e deixa em alguns momentos de participar do jogo ali, torcendo, gritando, cantando. Quem faz mais isso é a organizada. E óbvio, por parte do Flamengo, quem vai estar no estádio, normalmente a maior parte é organizada, e os caras perceberam também que o Flamengo estava controlando o jogo, que eles começam a cantar mais alto. Isso é natural, isso aconteceu inclusive no Maracanã, Flamengo e Peñarol, onde a torcida do Peñarol, em boa parte do jogo, porque o time estava melhor e o Flamengo estava ali ansioso, boa parte do jogo a torcida do Peñarol cantou, você se escutava mais a torcida do Peñarol cantar mais alto, e ela estava ali em cima no Maracanã. Colocaram o microfone lá também? Claro que não, isso faz parte da cultura da nossa torcida, e a torcida do Corinthians não tem nada de diferente das outras, que fique bem claro. O que me incomoda e que me chama a atenção é que jornalistas compram essa ideia, essa narrativa, e mesmo sem verificar os fatos, propagam aí informação que não é verdadeira. Ok, o UOL retratou e trouxe a informação correta. E os outros veículos de comunicação que propagaram que havia um microfone para favorecer a torcida do Flamengo vão voltar atrás, como, por exemplo, a Bandeirantes, como, por exemplo, o canal de YouTube Placar TV, né, onde o Quezada, Sormani, Neto trouxeram isso, que havia um microfone, né? Os canais aí de influenciadores, futeboteco, que são canais totalmente de torcedores, né? Barristas e clubistas, aquele Mil Grau veio dizer que estava trabalhando no dia do jogo e viu ali o microfone para a torcida do Flamengo, cara de pau, quando na verdade o microfone, a imagem mostra claro, ela está no meio da divisa entre as duas torcidas. Mas o importante é gerar uma narrativa, porque a torcida do Corinthians ela tem que ser a torcida que mais canta, quando na verdade não é. E falando sobre essa questão de mais canta, e aí cai por terra essa questão toda de que a torcida fiel é a torcida que canta o tempo todo. Não, ela não canta o tempo todo, ela fica apreensiva como qualquer outra torcida, e mais do que isso, cadê o clima hostil, né? Você viu aí jornalistas durante essa semana toda criando um ambiente, dizendo, inclusive jornalistas que não são corintianos, torcem para o Grêmio, mas moram em São Paulo e querem ganhar o engajamento e o clique, né? Estão dizendo, como o Chico Garcia fez, dizendo que o Flamengo ia se arrepender de ter nascido, dado o clima hostil que a torcida do Corinthians ia criar, e que a torcida do Corinthians ia empurrar o time, ia praticamente entrar em campo e dar a vitória para o time. Poxa, sabe, não faz sentido nenhum o cara que se julga um jornalista a sério passar esse tipo de informação nessa conotação. Eu até entendo, faz parte
o cara está gerando engajamento, mas eu acho que tem que ter o cuidado também de manter uma certa imparcialidade, por menor que seja. Então veio com essa, mas não foi só ele, né? Todos os outros jornalistas tentando criar uma narrativa de que a torcida do Corinthians era diferente, ia criar um clima hostil, aí começou o clima hostil para lá, clima hostil para cá, Mateuzinho falando de clima hostil, e ao final das contas a gente não viu clima hostil coisa nenhuma. O que a gente viu foi um Corinthians que não conseguia reagir ao Flamengo, mesmo esse com um homem a menos, um jogo morno sob o controle do Flamengo e, como todo mundo viu pela TV, e contra fatos não há argumentos, e mesmo com microfones não há esses argumentos, a torcida do Flamengo cantando muito mais alto que a torcida do Corinthians em boa parte do jogo, simplesmente pelo fato de que o time do Corinthians passou essa ansiedade, essa apreensão para sua arquibancada, e você via também nas imagens de TV os torcedores do Corinthians roendo unha, mulheres roendo unha, apreensivos, nervosos, normal, como em qualquer torcida. Ou seja, o clima hostil não apareceu, e esses jornalistas que propagaram de maneira tão, sabe, tentando criar um engajamento, não digo que passaram vergonha, mas ficou bem feio, né? E é isso, né? Ou seja, o clima hostil não apareceu. Apareceu foi o cantoria do torcedor do Flamengo, principalmente na segunda metade do segundo tempo, cantando o hino, cantando as músicas do Flamengo. Isso apareceu para todo o Brasil e não adianta tentar arranjar justificativa, né? É melhor aceitar e simples ponto. Bom, mas eu quero saber o que você achou a respeito, então deixa aqui seus comentários, é muito importante que você comente, se você concorda ou não concorda, já disse, deixa aqui, interaja e compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, deixa o like que é muito importante. Até a próxima.